Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos em família para mais um culto da família. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia, ó Deus. Obrigado, Pai, por estar sempre conosco, nos guardando, nos livrando, ó Deus. Pai amado, eu te peço, Senhor, abençoa cada família aqui presente, ó Pai, nesse culto maravilhoso, ó Deus. Querido Deus, eterno Pai, guarda, Senhor, a cada um, ó Pai. Senhor, eu te peço também, ó Deus, pelo nosso país, ó Pai, cuida das famílias, ó Deus, que estão sofrendo nesse momento, Pai, pelas percas, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, ó Deus. Tem misericórdia, Pai. Cuida também, Senhor, dos médicos, dos enfermeiros, ó Deus. Cuida, Senhor, de cada um, ó Pai, com a tua mão poderosa, Senhor. Pai amado, te peço também, ó Deus, pelos missionários, ó Deus. Cuide de cada um, ó Pai. Obrigado, Senhor. É no nome santo de Jesus que eu oro. É no nome santo de Jesus que eu te agradeço, ó Pai. Amém. Amém. A graça e a paz aos irmãos. Vou estar lendo um versículo aqui no livro de Salmo 125, que fala: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse versículo, ele fala muito a respeito dos que confiam no Senhor. E hoje nós estamos vivendo num tempo difícil, um tempo de clamor a Deus, porque as pessoas estão muito aflitas e nós possamos estar confiantes no Senhor, igual a esse monte de Sião que não se abalou. Então, que nós possamos, diante dessa pandemia, de toda essa situação, não se abalar e ser igual a esse monte e permanecer para sempre firme na promessa e na palavra do Senhor que está falando aqui. Que aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas permanece para sempre. E nós possamos permanecer para sempre firme diante a toda essa tribulação. Que Deus abençoe a todos. E eu passo a palavra para Amém. O Ministério de Louvor. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais um culto. Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, de poder te adorar, poder te agradecer mesmo em meio às circunstâncias difíceis, mas sabemos que o controle do nosso país, do mundo, está em suas mãos, ó Pai. Mesmo que seja difícil crer, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, ó Pai, e confiamos que esse momento difícil irá passar e novamente vamos poder nos abraçar. Senhor, venho te pedir pelos enfermos, venho pedir pelas famílias, ó Pai, o qual comemoramos esse mês, mas que a nossa união ela venha a ser feita a cada dia, ó Deus, mesmo num momento tão difícil. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado com os nossos parentes, nossos amigos, com pessoas que nós não conhecemos, com aqueles que estão na linha de frente, ó Pai. Vem estar também dando sabedoria, os protegendo também, ó Pai, debaixo das suas asas. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 367. Resistentes para construir uma casa firme para resistir. Grande tempestade que há de chegar.
enxuga as nossas lágrimas, nos faça compreender que a dor que enfrentamos nos fortalecerá. Quando provados somos, ao nosso lado estás. Os desafios nos ajudam a exercer a fé. Venha nos moldar, Senhor. Vem derramar o teu poder. Inunda nosso coração com teu amor. Coloca em nós espírito de adorador. Mergulha nossa vida na graça divinal, Senhor. Ouça nossa oração. Ouça nossa oração. Derrama em nós o teu poder. Ouça nossa oração. Derrama em nós o teu poder. Inunda nosso coração com teu amor. Coloca em nós espírito de adorador. Mergulha nossa vida na graça divinal, Senhor. Senhor, inunda nosso coração com teu amor. Coloca em nós espírito de adorador. Mergulha nossa vida na graça divinal, Senhor. Ouça nossa Agora chegou o momento do ofertório, momento de dízimos e ofertas. Vai estar aparecendo na tela o número da conta para que os irmãos possam estar contribuindo. A Rita vai estar lendo um versículo que se encontra em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém. Então vamos estar orando por esses dízimos e ofertas. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor Deus, por mais esse dia, Senhor. Sim, Senhor. Te agradeço, Pai, por esses dízimos e ofertas. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a cada irmão, Sim, ó Pai Deus. amado. Venha dar saúde, ó Deus, para cada um. Abençoa também aqueles que não puderam dizimar. Sim, Que o Senhor venha, ó Deus amado, está abrindo porta de emprego para eles, ó Deus, para Sim, que meu eles Pai. sintam, Pai, a alegria, ó Deus, de estar dizimando na tua casa, Pai. Sim, Senhor. Está contribuindo, ó Deus, para o sustento da tua casa. Sim, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, e é no nome santo de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Ela agora vai estar falando os aniversariantes da semana. Os aniversariantes da semana é a Giovana Lohane, a neta da Lia, a Isabel, filha do pastor, e a Mara Regina, a esposa do Renato. E eu vou estar pedindo para o neto estar orando pelos aniversariantes da semana. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso na Tua presença, Pai.
Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial pelos aniversariantes da semana, Pai. Senhor, cuide de cada um, sustenta em tuas mãos, Pai, para que eles não venham se desviar dos teus caminhos, ó Deus. Ó Pai amado, cuida da saúde de cada um, ó Deus, livrando de todo e qualquer mal, ó Pai. É no nome santo de Jesus que eu oro, no nome santo de Jesus que eu te agradeço, Pai. Amém. Agora eu passo a palavra para o Ministério de Louvor. Vamos cantar agora 304. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestidas no amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Vamos cantar Há Momentos. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto da família. Hoje é o último domingo do mês de maio, a qual nós separamos para falar a respeito da família. Apesar de alguns domingos eu falar a respeito de cura interior, mas mesmo assim eu dava sempre uma
uma palavra para a família também, mesmo dentro da cura interior, porque quando há uma esposa curada, um marido curado, os filhos curados, com certeza há bênção na família, né? Então, por isso nós estamos meditando a respeito dessa cura interior, biblicamente falando, algo que nós temos que melhorar e pedir a Deus que esteja nos abençoando. Nós vamos orar nesse momento, antes de ministrar a palavra do Senhor, nós vamos orar, e nessa oração, mais uma vez eu quero dizer, eu não sei se eu mencionei de manhã, mas eu acho que não, falar sobre o irmão do nosso irmão Marquinhos, o irmão biológico dele, que o Silvio, ele estava também internado com Covid, a esposa dele também contraiu o vírus, mas parece-me que ela não precisou ficar internada, e ele já saiu do hospital. Então a irmã Edna estava pedindo oração, e graças a Deus ele é um pouco debilitado sua saúde ainda, porque falou que foi muito sofrimento no hospital, mas ele já está em casa. Então vamos agradecer a Deus. Tivemos mencionando o nome dele na quarta-feira também, e as irmãs, acho que na MCM também estiveram orando. Então é o momento que nós agradecemos ao nosso Deus. E pedir também, irmãos, eu sempre oro pelos irmãos da nossa igreja, principalmente, por todos, mas principalmente por aqueles que estão de linha de frente, que trabalham na área da saúde. E os irmãos que estão saindo de casa para trabalhar também, né? Como o Renato e outros irmãos que estão saindo constantemente da sua casa para trabalhar. Nós vamos sempre estar orando, intercedendo pela vida dos nossos irmãos. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, agradecendo o Senhor por esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e abençoado as nossas vidas, nos protegido, nos guardado, de meio dessa pandemia, o Senhor tem nos guardado, Senhor. E aqueles que foram acometidos, como o Silvio, queremos te agradecer, que estivemos intercedendo, ele já está na sua casa, muito obrigado, Senhor, pela sua esposa, e que a sua saúde logo fique, que ele fique bem, que a sua saúde seja restaurada por completo, Senhor, porque está bastante debilitado, um tempo acho que sem se alimentar bem, mas que logo se recupere. Muito obrigado por esse grande livramento que o Senhor deu à vida dos Silvios. Pedimos por todos os profissionais de saúde que trabalham, Senhor, que estão de linha de frente, principalmente que eles são membros da nossa igreja, Senhor. Esteja abençoando também, protegendo e guardando a vida de cada um. Aqueles que estão trabalhando ainda constantemente saindo da sua casa, da mesma maneira, Senhor, nós pedimos a Tua proteção, Santo Deus. Esteja cuidando e abençoando. Senhor, esse mês a qual nós separamos, que é o mês da família, esteja abençoando a nossa família. E que possamos, ó Deus, estar no lugar da bênção. Porque não somente pedir, mas fazer por onde também sermos abençoados pelo Senhor. E agora, Senhor, na ministração da Tua palavra, que o Senhor use a minha vida a trazer um recado, Senhor, a mim, principalmente, começando comigo, começando através de mim, e também a alguns irmãos que vão ouvir a Sua mensagem, Senhor, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, cada componente da família. No nome de Jesus, amém. Muito bem. O tema, abençoe meu lar. Esse é o tema, abençoe o meu lar. E o texto é que o irmão Fernando, e é da lição também, a qual o irmão Fernando ministrou pela manhã. O texto é Efésios capítulo 5, começando no verso 22, nós vamos ler do verso 22 até o capítulo 6, versículo 4. Então, capítulo 5 de Efésios, versículo 22 até o 6, verso 4. Deveres domésticos. Vós, mulheres, sejai-vos a vossos maridos. Desculpa, irmãos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhantes, mas santas e irrepreensíveis. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo,
porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação no Senhor. Muito bem. Abençoe meu lar. Queremos ter um lar abençoado. Todos nós queremos. Então pedimos sempre a Deus, Senhor, abençoe o meu lar. Queremos ter um lar abençoado. Deus quer abençoar nossa família. Fernando falou, a família é uma instituição divina. É uma instituição divina. E Deus quer abençoar a nossa família. Cada membro da família precisa estar no lugar da bênção. Aí que está. Queremos ter um lar abençoado. Deus quer abençoar nossa família, mas cada componente ou cada membro da família precisa estar no lugar da bênção. Deus abençoe meu lar. Então, primeiro, maridos no lugar da bênção. Efésios 5:25 diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha só a comparação, como Cristo amou a igreja. Um amor que se doa, esse é o amor, que se doa. Um amor de entrega. Entregar o quê? Doar o quê? Nós sabemos que o marido deve ser o provedor do lar. Deus nos colocou como cabeça do lar. E como cabeça nós temos de ser o provedor. É claro que às vezes tem a mulher que é bem sucedida. É mais sucedida do que o marido, questão profissional. Na questão financeira. Tem mulheres assim, pessoas que são casadas com mulheres que são melhores ou são mais bem-sucedidas financeiramente do que o homem. Mas tem homens, provedor do lar, que acha que prover o lar é dar alimento. Prover o lar é dar uma casa ou dar um carro para a esposa. Ele dá as coisas, e acha que isso ele já está fazendo uma proeza de dar as coisas. Mas a Bíblia nos mostra que o amor que nós devemos ter para a nossa esposa, é claro que nós temos que prover o nosso lar, mas é um amor de doar-se, não doar as coisas somente, mas doar-se, dar-se à esposa. Porque às vezes a pessoa dá as coisas, mas não se doa, não está presente, não verdadeiramente não cuida da esposa como Cristo cuidou e cuida da igreja, com delicadeza, com amor, com mansidão. Às vezes grita com a esposa. Eu não quero dizer isso do membro de igreja, mas tem maridos que agridem fisicamente a esposa, agridem verbalmente a esposa, e a agressão verbal também dói na alma da mulher. Mulher é sensível, e isso que nós temos que ver, mulher é sensível, e às vezes tem palavras que ferem, e a esposa muitas vezes fica bastante triste e chateada por palavras que nós ferimos. É como uma espada, é como uma faca bem afiada que entra no peito dela. E a Bíblia nos ensina que nós devemos nos doar a ela. E no cuidado, esse cuidado não é só prover o alimento. E a gente olha aqui no celeiro, está faltando alguma coisa para você? Aí abre lá, está cheio de arroz e feijão lá, né? Aí abre a geladeira, está cheio de coisa na geladeira, a fruteira também está abarrotada, mas ele não tem se doado à esposa. E a esposa muitas vezes fala, eu queria ter metade do que eu tenho,
e ter você por inteiro. Ter você por inteiro. E esse ter por inteiro é a doação, esse amor que se doa. Então, maridos, no lugar da bênção, você tem que estar. Você quer bênção para o seu lar, você tem que estar no lugar da bênção. Se você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, você está fora. Você não está no lugar da bênção. E se não está no lugar da bênção, só existe duas coisas, ou a bênção ou a maldição. E às vezes o marido não está no lugar da bênção, porque não tem amado a sua esposa, não tem se doado a sua esposa. Consciência de serem uma só carne. Marido que está no lugar da bênção, ele tem consciência, é uma só carne. Como eu cuido do meu corpo, cuido de mim, eu tenho que cuidar da minha esposa. Deixa bem claro no versículo 31. Versículo 31 de Efésios, no capítulo 5, verso de número 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Uma só carne. E no versículo 29 fala, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, quem ama a esposa e cuida da esposa, ele então tem consciência que ele é uma só carne com ela. Uma só carne. Então, cuida, assim que você cuida de você, você tem que cuidar da sua esposa. É isso que fala, o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, o lugar da bênção é consciência de serem uma só carne. Então, nós temos que ser casados, irmãos, e sempre, eu já repeti isso, na reunião, eu acho que foi uma mensagem, acho que eu fiz no mês da família, eu já falei sobre isso. Você tem que ser casado com, não contra. Você está casado com a sua esposa. E com é uma união tão grande que é uma só carne. É você sentir realmente alegria quando sua esposa está alegre, e sentir também tristeza quando ela está triste. É compartilhar, é ser cúmplice em todos os sentidos com a esposa. Isso quer dizer aqui. Então, ser uma só carne é ser casado com, não contra. Não querer ser mais, é uma luta, é uma disputa. Não, não é luta, não é disputa. Eu sou casado com, e com a minha esposa estando bem, eu estou bem. Se a minha esposa não está bem, eu também não estou bem. É sentir aquilo que a esposa está sentindo, procurar sentir. É isso que a Bíblia está nos mostrando aqui, ser uma só carne. Amar a esposa é se valorizar. Quando você ama a sua esposa, você está se valorizando. Então, no versículo 28, olha só. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aí, está se valorizando. Você não está deixando de se valorizar amando a sua esposa, doando-se a sua esposa. Não, pelo contrário. Se você foi casado no Senhor, a esposa é uma serva do Senhor, você também é um servo do Senhor. Quando você faz isso, você está se valorizando. Então, meus irmãos, como é que nós vamos ver quando um marido na nossa igreja está se valorizando? Quando ele está cuidando da sua esposa. Às vezes a gente olha assim, né, e fala assim, será que esse homem está se valorizando? Se a esposa está sendo bem cuidada, se ele está se doando, ele está se valorizando. E é interessante, irmão, que a esposa, quando ela é amada, como Cristo amou a igreja, quando há uma consciência do marido, que é uma só carne, e o esposo, ele ama de tal maneira que está se valorizando, a gente vai ver o brilho no rosto dessa esposa. Porque uma esposa bem amada, uma mulher bem amada, uma esposa bem amada, ela brilha, porque ela reflete esse amor que ela está recebendo do seu marido, isso reflete na vida dela, é reflexo na vida dela. E essa é a nossa responsabilidade, está no lugar da bênção. O cuidado com a esposa é vida de comunhão com Deus, irmãos. Quem não cuida bem da sua esposa, quem não doa-se a sua esposa, quem não tem consciência de ser a sua carne, é individualista ainda, casou e ainda continua na individualidade, achando, não, ela, eu sou eu, as coisas, não, de jeito nenhum, é uma só carne, o que é meu é dela, o que é dela é meu. E se ela está bem, eu estou bem, se ela está mal, eu também estou mal. Se ela está alegre, eu também estou alegre, se ela está triste, eu também estou triste, porque eu sinto, é uma só carne, deve ser dessa maneira. Aí sim, o cuidado com a esposa é vida de comunhão com Deus, porque se eu não tenho esse cuidado com a esposa, nem comunhão com Deus eu tenho. Pastor, é verdade, a comunhão é quebrada, meu irmão.
Quando você não trata a sua esposa dessa maneira, a comunhão é quebrada. Veja em 1 Pedro, no capítulo 3, verso de número 7. Vamos abrir 1 Pedro 3, 7. Vamos confirmar com a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, verso 7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha aí, impedidas por não valorizar, não honrar a mulher, não ver ela como um vaso mais frágil. Ela é mais frágil. Um homem querendo disputar com a mulher, e às vezes até no braço, como alguns, no braço, é covardia. Isso é uma covardia. E era um vaso mais fraco, a Bíblia fala aqui. Como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, quem não cuida, quem não ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, quem não tem consciência de ser uma só carne, quem não está valorizando a sua esposa, a sua comunhão com Deus está quebrada. Não está no lugar da bênção. No lugar da bênção é doar-se. No lugar da bênção, consciência de uma só carne. No lugar da bênção, amar a esposa e valorizando-a, cuidando dela, como um vaso mais frágil. Aí sim, estamos no lugar da bênção. Marido no lugar da bênção. Segundo, esposas no lugar da bênção. Porque nós falamos, pedimos bênção para o Senhor. Senhor, abençoe meu lar. Só que Deus olha e fala assim, você está fora da bênção. Marido, você está fora. Vem para o lado da bênção. Olha o que a Bíblia nos ensina. Aí sim, você está na posição de receber a bênção. E a esposa? Esposa no lugar da bênção. Reconhece o esposo como seu líder. Efésios 5, vamos voltar lá para Efésios, capítulo 5, verso 22 e 23. Reconhece o esposo como seu líder. Capítulo 5, verso 22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Olha aí, reconhece. Então a mulher serva de Deus, que está no lugar da bênção, ela vai reconhecer o seu esposo como seu líder. Por isso, ela se submete a ele. Se submete a ele. Agora tem, hoje, com o empoderamento feminino, meus irmãos, esse empoderamento feminino tirou algumas mulheres do lugar da bênção, tirou. Porque esse empoderamento, não que a mulher deve ser pisada, como o Fernando mesmo falou aqui de manhã, deve ser pisada, maltratada, né? Alguns dizem até mesmo, por isso que Deus foi sábio, tirou a mulher da costela de Adão do lado, não da sola do pé. Então tem gente que pensa que tirou da sola do pé, pisa na mulher, faz as coisas. Mulher, algumas não se valorizam, mas não é o caso aqui, na serva de Deus, mas tem gente que pisa na mulher, né? Maltratam. Então, por isso, algumas mulheres com esse empoderamento querem estar de igual a igual com os homens. E às vezes casam e ela tem a sua independência financeira, ela diz para o marido, eu não preciso de você para nada. E isso, infelizmente, o número de divórcios sempre tem aumentado. Por que tem aumentado? Porque hoje há uma questão de a mulher também falar que não precisa do homem, algumas têm filhos até independentes, falar, eu vou ter filho, mas eu não quero ter marido. E tem filhos independentes, saindo fora do lugar da bênção. Qual é o lugar da bênção? A mulher reconhecer o esposo como seu líder. Se mulher, você não quer se submeter, eu digo você que é solteira, você que casou agora, se você é uma serva de Deus, você deve se sujeitar, se submeter ao seu esposo. Ele é o líder, Deus o colocou como líder do lar. Agora, se você é solteira e quer casar e não quer se submeter a homem nenhum, então não case, fique solteira. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso, tanto o homem como a mulher.
Não é obrigado, no Novo Testamento a gente vê que o apóstolo Paulo falando que não é obrigado você casar, mas se casou, você tem que se enquadrar. Se você quer a bênção de Deus, você tem que se enquadrar no que a palavra de Deus ensina. Então eu estou falando para a mulher de Deus, se você casou, você deve se submeter ao seu esposo. Procedimento quando não há liderança, ou não está sendo boa essa liderança do esposo. Qual é o procedimento? Porque às vezes, verdadeiramente, a esposa fala, tudo bem, pastor, eu vou me submeter ao meu esposo, mas se ele não tem liderança, e a liderança que ele tem não está boa, o que a mulher deve fazer então? Conversar. A primeira coisa é sentar e conversar. Conversar com o esposo e mostrar para ele qual que é o papel, deve ser o papel, já que você identificou essa fraqueza na vida do seu marido, então você vai, conversa com ele e procura então mostrar qual que é o papel dele, conversar e mostrar o papel dele como o líder do lar. E você pode conversar, pode expor isso. Orar pelo seu esposo, pedir a Deus para que seu esposo tome essa liderança e que a liderança dele possa ser uma liderança profícua. Ajudá-lo a exercer o seu papel. Então, mulher é ajudadora. Foi desde lá de Adão que ele sentiu falta, quando ele começou a colocar o nome nos animais, e viram que os animais tinham um macho e a fêmea, e para ele não havia ninguém idônea. E Deus então viu essa necessidade em Adão e preparou-lhe a esposa para ser ajudadora, adjutora, está ao lado do seu esposo. Então, o que você deve fazer? Deve de ajudá-lo a cumprir o seu papel, a tomar o seu posto, se aqui você está fora de posto, se aqui ele não está cumprindo com o seu papel, não está exercendo bem o seu papel, então você deve ajudá-lo, mulher. Conversa, orar, ajudá-lo, mas não dá o golpe, porque a mulher, quando ela toma a liderança, ela deu o golpe. Biblicamente falando, ela deu o golpe. E não deve se dar o golpe. E quando a gente vai ver que as coisas não estão no seu devido lugar, dificilmente há bênção dentro do lar. Quando a gente vai ver como o marido não está sendo cabeça do lar, a mulher dá o golpe. E a gente vai ver que as coisas não andam como deveria de andar. As mudanças em nossos dias, essas mudanças nos nossos dias em relação à família estão sendo, infelizmente, para pior. Então, há muitas mudanças. Ah, pastor, isso aí é coisa do passado, esse negócio de mulher se submeter, ser sujeita ao seu esposo, não sei o quê, essa coisa do passado, o marido amar. Não, era o tempo que verdadeiramente os casamentos duravam 40 anos, 50 anos. Era o tempo que verdadeiramente havia bênção dentro do lar. Hoje, com essas mudanças, a gente vai ver que tem casamento que não dura um ano. Então, se as mudanças fossem boas, por que os casamentos estão como estão? Tem lar que, de vez de ser um pedacinho do paraíso, é um lar que é um tremendo campo de guerra. Por que, então, essa situação nas famílias? Famílias sendo desintegradas. Será que essas mudanças estão sendo boas? Não. Então, a gente tem que ficar com a Bíblia. As mudanças, sim, que devem existir, são para melhores, tem que ser para melhor, para ter bênção dentro do seu lar, para verdadeiramente ter a sua família ser solidificada, ter base. Agora, se não está acontecendo isso, essas mudanças, então tira fora essas mudanças, porque mudanças assim para desintegrar as famílias, nós não queremos para a nossa vida, e nem Deus quer, e aí nós ficamos o quê? No lugar, dividir com o lugar da bênção, no lugar da maldição dentro do nosso lar. Por isso, um gancho aqui, você, minha querida, irmã em Cristo que está solteira, veja bem, você quando está namorando, perceba bem como que é esse seu namorado. Perceba bem se vai ser uma pessoa a qual você realmente vai submeter, se sujeitar. Porque depois não adianta reclamar. Porque o momento do namoro é o momento de conhecimento. Porque depois você, como uma serva de Deus, que casa com uma pessoa que vai ser o líder, o cabeça, aí depois não adianta querer se rebelar, querer dar o golpe, porque isso não é a bênção da parte de Deus. Então, a gente tem que pensar, ser inteligente.
Assim também você, menino que está solteiro, jovem, que vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então você olha, conheça bem e fala assim, essa aí que eu vou me doar, porque é doação, esse amor é sacrificial, é de doar-se, e tem que se doar. Então nós temos que já pensar nisso, para depois que estiver casado, não ficar reclamando, ou se rebelando, ou não amando a esposa, não respeitando, não honrando a esposa como deveria de honrar, como a Bíblia nos ensina. E quer ter bênção, Senhor abençoa meu lar. Fora de posição, fora do lugar da bênção, não tem como ter bênção da parte de Deus. Terceiro, filhos no lugar da bênção. Filhos no lugar da bênção. Efésios no capítulo 6, verso de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, até aqui, o verso 3, os filhos. Filhos no lugar da bênção. Obediência. Obediência, no grego, quer dizer upacoete. Upacoete quer dizer dar ouvidos. E também vem meias palavras. Eu fiquei pensando, meias palavras, o que quer dizer meias palavras? Aí eu lembrei que a educação no passado, que os pais, às vezes não precisavam nem usar meias palavras, era somente olhar. Então quando o menino começava, o pai dava aquela olhadinha, ou a mãe dava aquela olhada, ele já sabia, já tinha dado o recado, não precisava nem falar. E alguns com meias palavras, era o pai começar a falar, a mãe começar a falar, o filho já se colocava na posição. Obediência é isso. Hoje, infelizmente, alguns filhos, o pai tem que falar 1, 2, 3, 4 verbos bem explicadinho e sempre repetindo as mesmas palavras. E às vezes ficam achando ruim que fala, mas vai falar de novo. Mas por quê? Porque não deu ouvidos. Não dando ouvidos, não está obedecendo, não está obedecendo. O pai sempre tem que ficar falando, repetindo várias vezes as mesmas coisas, as mesmas palavras. Obediência é dar ouvido. Filhos, no lugar da bênção, é filhos obedientes, que dar ouvidos ao seu pai, à sua mãe, que precisa de muitas palavras para ele obedecer. Olha só, obedecer a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Por que no Senhor? Nós estamos falando para servos de Deus. Porque infelizmente há pais que ensinam filhos no caminho errado. Por isso que fala no Senhor, porque no Senhor seu pai tem sabedoria, sua mãe tem sabedoria do que passar para vocês. Tem pais seculares, não vou generalizar, tem pais seculares que têm uma boa conduta também, uma conduta a qual ensinam os seus filhos corretamente. Mas infelizmente tem pais que não é no Senhor, que não estão no Senhor, que não ensinam bem seus filhos. Outrora, estava aqui sentado na igreja aqui, na porta da igreja, e encontrei um rapaz subindo aqui, porque infelizmente aqui perto da nossa igreja tem uma boca de fumo, né? O pessoal fala biqueira, essas coisas assim, né? E ele subindo, com aquele cheiro de maconha, uma criança que devia ter 5, 6 anos de idade do lado dele, e dizendo, o pai mata mesmo, se mexer com o pai mata mesmo, né filho? O pai e falou um palavrão para o filho, e falou, o pai mata mesmo. Uma criança devia ter 5, 6 anos de idade. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse pai está ensinando para essa criança? Além de estar usando drogas, perto da criança, ainda está falando de matar. Então, infelizmente, tem pais desse jeito. Não são muitos, graças a Deus, mas tem. Aqui fala no Senhor. Por que no Senhor? Se você é uma serva de Deus e o seu pai ainda não está no Senhor, ou sua mãe, tem coisas que você vê nele ou nela que você não deve de obedecer. Vícios, infelizmente tem pais viciados. Se não é vício em drogas assim mais pesadas, é outra droga que é o cigarro, bebida alcoólica. Então isso você não deve de seguir essa obediência. Mas no entanto, você também, a Bíblia não nos autoriza como filhos, mesmo que o pai não esteja no Senhor, não autoriza você não respeitar o seu pai e a sua mãe. Você tem que respeitar, porque é o seu pai e a sua mãe. E se você puder, então, ajudá-los nessa sua dificuldade, sim, não apontar e desrespeitando seu pai
e sua mãe. Porque a Bíblia ainda fala no versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar os pais em honra. O que quer dizer isso? Honra, estim. Estim no grego quer dizer dar um banquete, obsequiar, celebrar com um banquete, ter os pais em alta estima. É isso que quer dizer. É você ter o seu pai, é banquetear, é honrar, é isso que é honrar, obsequiar, é celebração, e ter o pai em autoestima. Tem filhos que falam mal dos pais, tem filhos que só vai honrar quando o pai faz as suas vontades, quando a mãe faz as suas vontades, aí ele honra. Por quê? Está fazendo a minha vontade. Mas quando diz não, falam mal dos pais. E é interessante que falam mal dos pais a terceiros. Falam mal dos pais para o namorado, para a namorada. Falam mal dos pais para os amigos. Isso é desonrar pai e mãe. Isso é desonrar, é sair fora do lugar da bênção. Saindo fora do lugar da bênção, não tem como Deus abençoar a sua vida, e nem prolongar, porque fala que honra teu pai e tua mãe. Olha só, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Olha, porque você seja bem sucedido na vida. Quer ter bênção na sua vida? Honra teu pai e tua mãe. E não somente isso, mas também, e vivas muito tempo sobre a terra, até os dias são prolongados. Quem honra pai e mãe, que respeita, quem reverencia o seu pai e sua mãe. Indiferente, como eu falei, tem coisas que você não vai seguir. De repente seu pai não está no Senhor, é um viciado em algumas coisas, você não vai seguir. Mas no entanto, vai ter ele autoestima assim, que é seu pai e sua mãe. Vai honrá-lo, vai respeitá-lo. Pais, coloque os filhos no lugar da bênção. Por que eu falo isso? Porque eu tenho 2 filhas, a pequenininha ainda não. Mas a maiorzinha, às vezes ela vem falar mal da mãe dela para mim. Vem falar mal da mãe dela. E aí, então, eu vejo que ela está querendo me colocar contra a mãe dela, a favor dela. Por quê? Porque a mãe não consentiu naquilo que ela gostaria de fazer. E como que eu tenho que colocar minha filha no lugar da bênção? Eu tenho que ficar contente que ela vem me elogiando em detrimento da mãe. Eu amo muito o senhor, porque não sei o quê, porque o senhor... Eu falo, por aí, tem coisa aí. E quando eu vou ver, por que ela está me elogiando e falando mal da mãe? Porque a mãe não consentiu a algo errado que ela gostaria de fazer. Então eu falo, não, você tem que respeitar a sua mãe. Se a sua mãe falou isso, é porque você alguma coisa fez. E eu vou conversar com ela para saber. E aí ela já fica calada. É a mesma coisa quando vai crescendo. Na mesma postura eu tenho que continuar. Porque infelizmente tem pais que permitem os filhos sair da bênção e tirar você também da bênção. Como? Falando mal da mãe, e você vai a favor do filho contra a sua esposa. E apoia o filho. Ou o filho falando mal do pai, a mãe abraça isso e vai contra o marido. Ou contra o pai da menina ou do menino. Completamente errado. Tanto você saiu da bênção, do lugar da bênção, como também está permitindo o seu filho continuar, a sua filha continuar fora da bênção, do lugar da bênção. Você tem que pôr ele no lugar dele. E como? Respeitar. Porque o pai, mesmo que ele ou ela chegou a extrapolar em algumas coisas, é o momento de você conversar, mas não na frente dos filhos. É o momento de você conversar. Mas, no entanto, não apoiar o filho falar mal da mãe, não apoiar o filho falar mal do pai. Se vem falar mal para você, e mesmo te elogiando, eu amo mais você do que o pai, eu amo mais a mãe do que o pai, ou o pai mais do que a mãe. Mas é por quê? Porque às vezes um é mais permissivo do que o outro. E sendo mais permissivo que o outro, fazendo a vontade do filho, claro que ele vai pender para aquele lado. Mas você tem que ter sabedoria, e não permitir, porque isso não é bênção. Isso põe intriga dentro do lar, e às vezes, muitas vezes, intriga entre o esposo e a esposa, porque o pai deu uma ordem, e quando o pai sai, a mãe vai e fala, olha, mas cuidado, venha antes do seu pai chegar, pode ir,
Mas corre, olha, ele vai chegar a tal hora. E aí permitindo o filho sair do lugar da bênção e você também, mulher ou esposo, saindo do lugar da bênção dentro do lar. Então, pais, coloque os filhos no lugar da bênção. Brigas entre casais, falando mal um do outro para o outro. Não permita isso dentro da sua casa. Isso é maldição, não é bênção. Não é bênção, nem na sua vida, nem na vida dos seus filhos. Filhos, enaltecendo pais dos seus amiguinhos. Tem filhos que é assim, pai bom mesmo, eu queria ter um pai que nem do meu amigo. Eu queria ter uma mãe que nem a mãe do meu amiguinho. E não é amigo que fala, mas é do parça, né? É o parça. É o pai do meu parça, esse é o pai. A mãe do meu parça, porque essa é a gíria dos jovens hoje. Filhos enaltecendo pais dos seus amiguinhos. Por quê? Permite tudo. Permite tudo. Só que a Bíblia nos ensina, um pai zeloso, um pai e uma mãe zelosa, é aquela que corrige, filho. Se você está sendo corrigido, se o seu pai e sua mãe estão te direcionando e educando, um dia você vai agradecer. Talvez você não entenda isso hoje, talvez não entenda hoje. Porque eu muitas vezes também, com a minha avó, quando ela tinha algumas correções da parte dela, na hora eu ficava bastante nervoso e bravo. Hoje eu glorifico muito a Deus pelas aquelas correções, pelas aquelas varinhadas que tomei nas pernas, por ela ter me buscado muitas vezes na rua. E às vezes eu falava, eu passava vexame, vergonha na frente dos meus amigos. Hoje eu agradeço muito, hoje eu entendo. Talvez você não está entendendo, né? Porque você vê o seu pai, o pai do outro deixando na rua, largado, e seus pais colocando horário, colocando limites. Você acha que o pai do seu amiguinho lá, do seu colega, é bem melhor do que o seu pai que está na sua casa, da sua mãe. Toma muito cuidado. Principalmente você, filho, que está na igreja, um servo de Deus, toma muito cuidado com isso aí, porque seu pai e sua mãe estão te educando e corrigindo. Como Deus, mesmo que tem os seus filhos, a Bíblia fala que Ele nos corrige e nos castiga porque nos ama. É por amor que o seu pai e a sua mãe faz isso. Um pai e uma mãe dificilmente vai querer mal dos seus filhos. Dificilmente vai querer mal dos seus filhos. Eu falo dificilmente porque tem umas mães desorientadas, uns pais desorientados, que infelizmente não tratam bem os seus filhos, mas dificilmente uma mãe e um pai, principalmente no Senhor, vai querer mal dos seus filhos. Filhos, enaltecendo pais dos seus amiguinhos, porque são permissivos. Faça isso. E um dia você pode se arrepender amargamente. Filhos que dão honra a seu pai, que dão alegria a seu pai, não tristeza. Por quê? Às vezes comparando um pai que não está no Senhor com o seu pai que está no Senhor. Comparando um pai que não está no Senhor, pois que permite tudo. E o seu pai que está no Senhor, ele tem responsabilidades diante de Deus, porque ele sabe que você, filho e filha, é herança de Deus na vida deles. É herança. E como herança, eles vão prestar conta de como te ensinou, como te educou. Então, principalmente você que é menor de idade, que está na casa dos seus pais têm responsabilidade sobre vocês. Então, ele vai corrigir, vai realmente, muitas vezes, dizer não para você, porque tem responsabilidades diante das autoridades e também perante Deus. Perante Deus. Nós temos que cuidar da herança que Deus nos deu. Você é a herança do seu pai, você é a herança da sua mãe, e por isso que eles cuidam dessa forma, com amor e com zelo. E se você estiver no lugar da bênção, da obediência, dificilmente eles vão ficar pegando no seu pé. Dificilmente. Entra no lugar da bênção. Obedeça, honra teu pai e tua mãe. A Bíblia também fala dos pais, falamos do marido e da esposa, dos filhos e os pais no lugar da bênção. Efésios no capítulo 6, verso 4. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Na doutrina e na admoestação do Senhor. Exercitar, o que quer dizer? Exercitar a ira, irritação nos filhos. Principalmente quando nós queremos passar algo para os nossos filhos, a qual nós não estamos vivendo. Isso irrita. Ela fala, puxa vida, o pai e a mãe falam uma coisa, mas a vida deles acaba irritando
acaba excitando a ira. Não se apegar a coisas pequenas. Tem pais também que se apega a coisas pequenas, toda hora brigando, falando, reclamando, coisas pequenas, coisas que são irrelevantes até. Quer que o filho seja perfeito, quer que a filha seja perfeita, não vai ter perfeição, você não vai ter filho perfeito, nem filha perfeita. Então tem coisas que são também irrelevantes. E aí vai excitar a ira, a irritação, se apegando a coisas pequenas. Não, pai. Não, mãe. Também não. Aí não. Olha direitinho. Fala, poxa vida, eu estou brigando, sempre falando, sempre discutindo coisas pequenas e irrelevantes. Diálogo. Procurar entender a fase em que se encontra seu filho ou sua filha. Isso é muito importante. A qual fase que se encontra? Criança. Criança tem um tipo de comportamento. É uma criança. Vai querer cobrar de uma criança? Uma vez eu estava conversando com a minha filha, uma pessoa falou assim, você está falando com ela como você estava falando com o adulto? Eu falei, é verdade. Estou cobrando uma criança um comportamento de adulto. Nós temos que ser flexíveis também. Tem a fase, criança, adolescentes. Olha só, conversar e ver. Fase do adolescente é uma fase complicada, não é fácil para os pais, eu sei disso. Eu vou chegar lá. E a Lani fala, a gente já tem uma adolescente precoce em casa, porque questiona sobre tudo, fala sobre tudo, uma adolescente precoce. Já estou sentindo já como que vai chegar na adolescência. Mas, no entanto, a gente tem que saber a fase da adolescência também e como lidar com essa fase da adolescência com nossos filhos. E tem coisas, comportamentos que são naturais na adolescência, que quando chegar a outra fase, na mocidade, adulto, vai ser totalmente diferente. Nós temos que passar e pedir a Deus sabedoria para passar, não ficar então querendo cobrar da adolescência também uma atitude de um comportamento adulto. Tá? Então, diálogo, procurar entender a fase em que se encontra seu filho. Ser um exemplo de vida para os seus filhos. Exemplo de vida, como falei, um exemplo de vida. No tratamento, né, com eles, e ter coerência daquilo que nós falamos e daquilo que nós vivemos. Terminando essa parte, pais sendo bênção na vida dos filhos. Pais sendo bênção na vida dos filhos, no lugar da bênção. Então, a dinâmica entre a família, relacionamento pai, esposo com a esposa, que os filhos estão vendo dos seus pais. Isso ajuda na conduta dos filhos, o relacionamento. Como é que é um relacionamento saudável? Isso vai ajudar na conduta dos filhos. Então, os pais que têm que estar no lugar da bênção. Os filhos no lugar da bênção, dando alegria para os seus pais, na obediência e honrando o seu pai e a sua mãe. Nós vamos ver exemplo na Bíblia de filhos que deram grande alegria para os seus pais, grande alegrias. Nós vamos ver exemplo na Bíblia também de filhos que trouxeram amargura no coração dos seus pais. Em Gênesis, no capítulo 20, acho que é 26. Gênesis no capítulo 26, versículo 34 e 35, vai nos dizer assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basmate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito, uma amargura. Esaú, por tomar decisões contrárias à vontade do seu pai e da sua mãe, contraiu casamentos com mulheres que trouxeram grandes amarguras no coração do pai e da mãe, que é Isaque e Rebeca, decisão de Esaú. Então veja bem, o filho pode trazer grandes alegrias dentro do seu lar, quando é um filho obediente, um filho que ouve, que honra e que ouve seu pai e sua mãe, é alegria. Agora tem filhos que tomam atitudes erradas, filhos que infelizmente não ouvem o seu pai e a sua mãe,
e pode trazer para o seu pai e para a sua mãe grandes amarguras. Indo para a conclusão. As bênçãos de Deus na família virão quando cada um do membro da família estiver cumprindo o seu papel. Então não adianta, é o pai e a mãe tá no seu papel, está no lugar da bênção, o filho não. E o filho está lá no mesmo está no lar, a mesma casa. Ele não está cumprindo o seu papel. Então, como nós vimos lá, traz tristeza, traz amargura, dificilmente vai ter a bênção completa dentro do lar. Então, cada membro, no lugar da bênção, esposo amando a esposa, esposa sendo sujeita ao esposo, filhos obedientes aos seus pais, honrando os seus pais, pais também não irritando os seus filhos, não suscitando a ira nos seus filhos, mas compreendendo, tendo um diálogo, compreendendo os seus filhos também a cada fase da vida dos seus filhos, cada um no lugar da bênção. Aí sim, Deus vai abençoar esse lar, marido, esposa, filhos e pais. Deus vai abençoar, porque cada um vai estar no lugar da bênção. E a orientação, nós já vimos aqui, está tudo dentro da palavra de Deus. Foi nada que eu trouxe de mim mesmo, mas tudo que eu tirei dentro da palavra de Deus. Vamos encerrar como uma oração. Esse cântico vai ser uma oração de encerramento, esse cântico. Que Deus abençoe meu lar. Só que você vai orar: Senhor, eu estou no lugar da bênção, eu percebi, diante da ministração da palavra, que eu estou fora, como esposo, eu estou fora do lugar da bênção, mas eu quero entrar. Esposa, da mesma maneira, verificando, eu dei o golpe, acho que eu estou querendo liderar, eu devia de ajudar o meu esposo, eu estou batendo de frente com o meu esposo, eu não estou me submetendo ao meu esposo, e eu quero entrar no lugar da bênção. Filhos, da mesma maneira, estou vendo que não estou sendo obediente, não estou honrando, já falei mal do meu pai, já falei mal da minha mãe, até eu falei que o pai e a mãe dos meus amiguinhos são melhores do que meus pais, mas eu quero entrar no lugar da bênção, eu quero honrar, eu quero obedecer meus pais, para que Deus verdadeiramente abençoe o meu lar. Deus abençoe o meu lar, com o ministério de louvor. Senhor, abençoa a minha família, vem ser como um muro ao redor, de noite e de dia, tua nuvem nos guie, e seja unido o nosso andar. Nos conhecidos por sermos teu povo, prospera tua obra em nossas mãos. Espírito, enche-nos de paz e saúde, em tuas promessas viver. Da família, espero em ti, reina pra sempre em meu lar, faz-nos conhecidos por sermos benditos, mostra em nós teu poder. Te vem a graça de ter um lar.
Espírito, enche-nos de paz e saúde, em tuas promessas viver. Deus da família, espero em ti, reina pra sempre em meu lar. Faz-nos conhecidos por sermos benditos, mostra em nós teu poder. Deus da família, eu creio em ti, de ti vem a graça de ter um lar. Governa tua glória, em nós manifesta. Deus, abençoa